Boa noite pessoal do Policast, o seu podcast semanal sobre assuntos variados. Aqui, Diego Viegas falando. Uma boa noite ao nosso co-anfitrião Eduardo Bischoff. Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite, todo mundo que está conosco. Boa noite, Pastor Paulo Terra, nosso grande amigo. A gente está aqui para mais um programa do Policast. Agora, eu estou transmitindo diretamente de São Paulo, estou fazendo estágio aqui no Hospital Sírio-Libanês. Cheguei agora e está bem quente aqui para esses cantos. Mas nosso projeto, o Policast, o nosso podcast, visa falar sobre diversos assuntos que a gente considera interessantes para nós, para mim, para o Diego, para quem está acompanhando conosco, geralmente. E por nós termos essa pluralidade, né, tanto com a minha atuação, seja no campo político, seja principalmente no campo médico, na oncologia, e o Diego, por outro lado, na questão do marketing, na atuação da comunicação e também na questão religiosa, né? Ele é pastor também na Assembleia de Deus. Dessa forma, a gente tem temas variados e a cada programa a gente fala sobre assuntos diversos mesmo. E agora a gente tem a honra de ter conosco um grande amigo da comunidade, um grande amigo pessoal meu, que era um grande amigo do meu avô também, um grande parceiro da cidade de Barra do Ribeiro, pastor Paulo Terra, que casualmente é sogro do pastor Diego Viegas. Então, uma honra imensa te receber aqui. Muito obrigado pelo aceite do convite. Eu tenho certeza que teremos bastante dificuldade de fazer um programa de 1 hora apenas, uma vez que o senhor é rico de conhecimento e rico de histórias para nos contar. Então, muito bem-vindo, uma boa noite para todo mundo, sejam todos muito bem-vindos. Como o Eduardo anunciou, então, nosso convidado da noite, o nosso pastor Paulo Terra, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui de Barra do Ribeiro, e o pastor Paulo, que tem uma longa atuação aí de 40 anos de caminhada pastoral, só aqui na Barra do Ribeiro já são 20 anos, né? Então, o pastor Paulo Terra vai nos contar um pouco das histórias e vamos conversar um pouco hoje. Boa noite, pastor. Boa noite, Diego Viegas. Boa noite também, doutor Eduardo Bischoff. Primeiro, meu genro. Segundo, um grande amigo de muitos anos e de uma família também, doutor Bischoff, aí, doutor Eduardo, uma família muito conhecidíssima no nosso município, na nossa região, e também onde eu tinha uma amizade muito grande com seu avô, doutor Vilmar Bischoff. Para nós é uma honra estar aqui, Diego e doutor Eduardo, para participar com vocês deste programa que já se tornou familiar, tradicional, conhecido e respeitado aqui na rede social, falando diretamente do nosso município, Barra do Ribeiro, para o Rio Grande do Sul, para o Brasil e para o mundo. Estou aqui à disposição de vocês, com muita alegria, obrigado pelo convite, e com certeza as pessoas que estarão aí assistindo, nós três, estarão também sendo iluminados, agraciados, abençoados com esses momentos agradáveis que nós estaremos aqui, especialmente com a presença de Deus no nosso meio. Muito bom, pastor, né? O pastor Paulo Terra, como a gente já tem citado aqui, tem uma atuação muito importante em várias áreas da nossa, tanto da igreja quanto fora da igreja, né? No âmbito público, na esfera política, né? Então, o pastor Paulo Terra, ele tem sempre caminhado e percorrido um caminho muito rico, né? Como o Eduardo falou. São 40 anos, né, pastor, de ministério, mais de 40 anos São na mais de 40 realidade. anos, Diego. Conta para nós 42 anos só de casado e 44 anos de ministério
religioso no Brasil e também no exterior, muitos anos também, Começou na na sua infância, Argentina, pastor, na Uruguai e infância e Paraguai adolescência também. ali, como é que começou? O senhor é natural da onde? Para os nossos ouvintes Eu saber. nasci na cidade de Catuípe, na região das Missões, mas me criei, fui criado na cidade de Juí até os 17 anos. Depois eu vim, aos 18 anos eu fui missionário na Argentina e depois eu vim estudar, voltei para estudar em Porto Alegre, vim a Porto Alegre para estudar teologia. Estive no seminário teológico também da Assembleia de Deus de Porto Alegre, que é o Instituto Bíblico Esperança, e ali eu fiquei no sistema de internato, alguns anos estudando, e também depois regressei para a Argentina e conheci minha esposa em Porto Alegre, missionária de terra também, que é família Vargas, lá da cidade de Santiago, mas que já residia em Porto Alegre. E depois, com o tempo, eu vim morar em Porto Alegre, ficar em Porto Alegre, residir em Porto Alegre, e dali trabalhei na Assembleia de Deus, o Templo Central nosso em Porto Alegre, e também casei em Porto Alegre e fui ser missionário, depois de casado também na República Oriental do Uruguai, com minha esposa. O nosso filho, pastor Terra Júnior, tinha alguns meses, e com o passar do tempo nós fomos também para a República do Paraguai também, duas vezes. Uma vez ficamos em Assunção, depois ali na Cidade del Este, que é chamado antigamente Cidade Presidente Stroessner, hoje Cidade del Este. E na segunda vez que retornamos ao Paraguai, já tínhamos aí o Júnior, a Terra Júnior já tinha já era maiorzinho, já grandinho, e lá nós tivemos o Israel e a Priscila também, o professor Israel, e a Priscila também, que é esposa do Diego, e o Israel, que é esposo da professora Kellen. E, então, e claro, todos os três nasceram em Porto Alegre. Todos os três nasceram em Porto Alegre. Mas a nossa missão de trabalho, no começo, foi Argentina, Uruguai e Paraguai duas vezes. Pastor, Até que depois uma retornamos para dúvida que o Porto Alegre. pessoal tem, a gente que é evangélico, que é pastor, que é cristão, a gente sabe muito bem a fala, assim, eu fui missionário, né, atuei ministerialmente, enfim. Mas quando é um missionário, que nem o senhor falou que foi com 18 anos, 20 e poucos anos, já morava em outro país, não tem nenhuma igreja lá e o senhor tem que fundar uma igreja, mostrar a igreja para as pessoas. Fala um pouquinho como é que funciona lá no início do missionário. É verdade. Quando eu saí do Brasil para ser missionário da Assembleia de Deus fora do país, na época, eu era o missionário mais jovem de todas as Assembleias de Deus do Brasil, com 18 anos. Nunca houve na história da igreja um pastor jovem, um missionário jovem, atuando fora do país com esta idade. Então, eu continuo sendo o mais jovem ainda, missionário da Assembleia de Deus, fundando igrejas, estabelecendo igrejas em outros países, em outras nações. Então, essa é a nossa missão. É uma missão missionária, uma missão pastoral, e chegar muitas vezes em lugar que não tinha nenhuma igreja, não tinha nenhuma igreja Assembleia de Deus, e ali instalar a igreja sem conhecer ninguém, sem conhecer as pessoas. Então, mas você sabe, a gente sempre gostou de conversar, de fazer amizade com as pessoas, nunca ataquei igreja de ninguém, religião de ninguém, sempre respeitei a todas as pessoas, e assim é a nossa forma de trabalhar aqui em Barra do Ribeiro, em Cruzilhado do Sul, onde eu fui pastor também, Cachoeira do Sul, onde trabalhei, e Porto Alegre, onde eu trabalhei muitos anos, não como pastor presidente de região que eu sou hoje, mas como pastor auxiliar. Eu trabalhei muitos anos também em Porto Alegre. Então, a gente procura fazer o bem, sem olhar a quem, ajudar as pessoas,
Eu sempre procurei ser um conselheiro, levar a paz, levar a mensagem do bem para as pessoas. E quem me conhece aqui, pastor Diego Viegas e doutor Eduardo Bischoff, eu estou aqui, eu vim de Butiá para cá. Fui pastor em Butiá e fui transferido para Barra do Ribeiro já. Esse ano completará 23 anos. A Assembleia de Deus este ano, se não me falha a memória, completará em Barra do Ribeiro 82 anos de existência neste município. E daqui espalhou-se também para outras cidades aqui da nossa região da Costa Doce. E é uma alegria, então, nós estar aqui. Aqui meus filhos casaram, aqui meus filhos estudaram, aqui meus filhos graduaram-se, estão graduando-se também em curso superior e contribuindo com o crescimento e o desenvolvimento da Igreja Assembleia de Deus nesta região e também colaborando com o nosso município, querendo o melhor também para a nossa querida cidade Barra do Ribeiro, para o nosso querido município. Perfeito, pastor. Me diga uma coisa, eu ainda quero puxar, junto com o Diego, questões mais antigas do teu trabalho enquanto pastor, tua história, mas a gente também sabe que tu tem uma atuação política muito importante, que se confunde com a tua história, confunde com uma história de uma pessoa que quer fazer o bem, né? Que quer ajudar as pessoas da sua comunidade. Enfim, o senhor já participou de alguns processos eleitorais, mas eu sei que antes da nossa cidade já existia uma atuação política, Deu uma inclusive uma travada história boa bonita aí, do Partido Trabalhista Eduardo. Brasileiro. Eduardo? Não entendi as últimas palavras ali, doutor Jorge. Eduardo, nós estamos com problema da internet, Acho que como o doutor trancou um Eduardo pouquinho falou, aqui. nós estamos lá em São Paulo, né? Ele está lá no Eu São vou Paulo. tentar melhorar assim. Então agora melhorou. Acho que agora melhorou. Fala aí. Tu dizia da Muito, atuação que tá política é muito do pastor, né? longe para chegar ao final. Outra. E eu falei da questão, que a questão do trabalho dele enquanto pastor, muitas vezes na vontade de fazer o bem, acaba se confundindo também com uma atuação política, né? Isso É é normal verdade. e é natural. E eu gostaria de puxar questões da história dele, questão religiosa, de seu trabalho enquanto pastor, da sua pregação, mas também lembrar, que eu sei de algumas histórias muito interessantes, lá do início do Partido Trabalhista Brasileiro. Eu sei que tem histórias bonitas aí também, que eu sei que o pastor Paulo Terra já me contou e eu acho interessante passar também para o pessoal que está conosco aí ao vivo. Posso falar, então? Posso falar? Vai lá, pastor. Muito bem. Doutor Eduardo Bischoff, eu concorri, certa vez, a deputado estadual pelo PTB. Estamos ouvindo, pastor. Pode continuar. Pode Pode continuar. falar? Isso. Foi os primeiros candidatos a deputado estadual do PTB, apoiado pelo nosso sempre senador Sérgio Zambiase. Fui convidado a concorrer. O PTB, na época, não existia, em muitos municípios não existia. Então, nós participamos para levar o crescimento do Partido Trabalhista Brasileiro. Eu fui convidado, me senti honrado, e meu querido amigo Sérgio Zambiase nos convidou e participamos juntos também. Não chegamos a deputado estadual, mas fizemos também a nossa contribuição para que hoje o Partido Trabalhista Brasileiro seja respeitado em todo o nosso território nacional, especialmente também aqui no nosso estado, Rio Grande do Sul. Então, para nós foi uma honra muito grande ter participado, e eu estive muitos anos trabalhando com o deputado Idemar Vargas. Quando eu deixei de concorrer, na próxima eleição, antes de começar a próxima eleição,
Já fui convidado pelo deputado Ademar Vargas para fazer parte também como assessor parlamentar na Assembleia Legislativa do nosso Rio Grande do Sul. Depois, eu fiquei fora um tempo da política e fui convidado pelo meu amigo Dr. José Esperotto para apoiá-lo quando ele era terceiro suplente de deputado estadual. E fizemos uma caminhada no nosso estado com ele, apresentei ele para diversos amigos nossos na região da Costa Doce e outras regiões do nosso Rio Grande do Sul também, na região metropolitana, e ele chegou a ser deputado. Alguns amigos nossos que concorreram a prefeito em Pelotas na época e também Cachoeira do Sul elegeram-se prefeitos, eles eram deputados, elegeram-se prefeitos, e então o doutor José Esperotto entrou na Assembleia Legislativa, deputado estadual, e no primeiro dia que ele soube que ele seria deputado, ele ligou para mim. Isso era um domingo, 8 horas da noite. Ele disse: pastor Paulo Terra, o senhor é um dos primeiros que eu estou convidando para trabalhar comigo na Assembleia Legislativa. E ali eu fiquei com ele 7 anos. Depois, quando o Nenê Naibert foi prefeito, elegeu-se prefeito de Barra do Ribeiro, me convidou também para ser secretário do Turismo, da Indústria e Comércio do nosso município. E depois, com o passar do tempo, eu voltei para a Assembleia Legislativa com o deputado Jurandir Maciel, que nos convidou para trabalharmos com ele. Tive um tempo também, quando ele saiu da Assembleia Legislativa, quando o deputado Jurandir deixou de ser deputado, doutor Bischoff, eu fui designado pelo PTB para trabalhar com o secretário Borba, secretário do Trabalho e Desenvolvimento Social, que era a Secretaria do Estado. E lá eu estive com eles assessorando a diretoria da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, na época quando o Lara saiu e voltou para a Assembleia Legislativa, e o doutor Borba assumiu, então ali o professor Borba assumiu a Secretaria do Trabalho. Para quem não sabe quem é o secretário Borba, ele foi vice-prefeito da cidade de Alvorada. Muito bem, pastor, além da história pastoral, assim, de ministério, também uma história, uma atuação política importante, né? Uma coisa que a gente sempre fala e é uma desmistificação que a gente tem feito na igreja ao longo dos anos, que o pastor Paulo tem participado muito mais do que eu estou engatinhando ainda nesse processo, mas de tirar a política, né, do espectro ruim, né, porque muitas pessoas têm, a gente não pode se meter com política, porque política é tudo ladrão, política é não sei o quê, e quando, na verdade, pessoas como o pastor Paulo Terra, que são pessoas íntegras, pessoas de boa índole, né, como não vamos também nos furtar, como o Eduardo Bischoff, como o Dr. Vilmar, pessoas de bom caráter se envolvem com política, a política ela se desenvolve de uma forma positiva, e se desvencilhando no melhor para a comunidade, seja para a cidade, para o estado ou para o país. O pastor dizia que foi missionário e tudo. Uma coisa que mistura o evangelho com a política. Na época que o senhor foi missionário, o senhor vivia regimes totalitários, né? Regimes de ditadura no Paraguai e no Uruguai, se eu me recordo, né? E hoje nós vivemos um período em que algumas ditaduras, né, ainda persistem e, por ser ditaduras, elas proíbem e coíbem a pregação do evangelho, né? Ditaduras como a própria
o país, a nação chinesa, por exemplo, não é possível tu abrir uma igreja e lá abrir uma igreja. Né? Isso não é possível. Existem relatos de missionários que se escondem em porões, em canos de esgoto, em coisa desse tipo, para poder fazer um culto com uma folha da Bíblia. Né, não com a Bíblia inteira, porque tu não tem como carregar uma Bíblia, né? Então, hoje a gente tem aspectos assim ainda, mas na sua época, como é que era a atuação da igreja com relação à ditadura militar? Existia essa proibição, essa coibição? Como é que funcionava? Quando eu cheguei da Argentina, era, era a época do peronismo, que governava o país. Era a Isabelita de Perón, e depois houve o golpe de Estado, tudo ali, os militares assumiram, e eu nunca tive problema nenhum com ninguém. E sempre foi muito bem respeitado, muito bem recebido e muito bem considerado, porque nosso compromisso pastoral é de levar a paz para as pessoas, é de ajudar as pessoas. A gente não vai semear o medo, nem terror, nem semear maus costumes. A nossa missão é respeitar as leis quando chega num país, respeitar as leis do país, e quando nós respeitamos, nós também seremos respeitados. Tanto é que nesses 3 países que eu trabalhei, eu tive programa de rádio, eu tive muitas vezes também na televisão dando entrevistas, como também tive um espaço meu num canal lá no Paraguai também. Então, assim, pastor Diego Viegas e doutor Eduardo Bischoff. Depois o Uruguai era também regime, era governo militar. Sempre foi muito bem respeitado. E quando eles souberam que o meu sobrenome era Terra, e lá no Uruguai existiu um presidente da República, um general do Exército, que era chamado Gabriel Terra, ou então Gabriel de Terra. Lá, os espanhóis e os castelhanos, Uruguai, Argentina e Paraguai, assim, quando eles sempre colocam, quando tem o sobrenome, que é o apelido ou apelido, que eles dizem. Então, sempre vai, se é Souza, é de Souza, se é Terra, é de Terra. Então, tinha um presidente lá que foi general do Exército, foi presidente da República, e o nome dele é Gabriel de Terra. Então, quando eu cheguei lá, o meu nome também ajudou, porque ele foi um bom presidente. Então, sempre fui bem respeitado. Tive programa radiofônico numa das emissoras de maior alcance na cidade de Salto, Uruguai, aqui na época era considerada a segunda capital do Uruguai. E também, assim, sempre foi uma boa aceitação. E a gente sempre procurou trabalhar em ordem com as autoridades, respeitando as autoridades. Sempre tive um apoio das autoridades, né, no regime militar e, né, no Uruguai também. E no Paraguai, tínhamos o presidente Stroessner, que ele era muito amigo também dos evangélicos, católico, mas muito amigo dos evangélicos também, e nos dava muita liberdade também para levar a palavra de Deus naquele país e também realizarmos o trabalho social que sempre a igreja realizou com toda a liberdade nesses países e em outros países do mundo. Nós, além de levar a palavra do Senhor, os cultos, nós também realizamos o trabalho social, que é uma coisa que a gente aprendeu com os nossos primeiros pais na fé e também com a Bíblia, que sempre a igreja primitiva ela praticou também o trabalho social. Tanto é que tinha os diáconos na igreja que ajudavam nesta área da igreja também. Então, nunca tivemos problema, pastor Diego, nunca tivemos problema, dificuldades, porque a gente, quando chega num país, a gente se apresenta às autoridades, se apresenta ao prefeito, ao governador, ao presidente, aos deputados, senadores, autoridades ali, policiais, militares, a gente sempre se apresenta e sempre é bem considerado, bem respeitado. Paraguai, eu tive programa de rádio também lá, tive programa de televisão e rádio também, e eu participei de várias entrevistas, tanto no Uruguai como também
na República do Uruguai também. Então, o assunto é nós trabalhar com paz e pela paz, trabalhar com amor e pelo amor, trabalhar pela ordem e com ordem, trabalhar pelo respeito e com respeito. Aquilo que a gente vive, que a gente fala, aquilo que a gente deve viver em qualquer lugar. E aqui no nosso Brasil também não tem sido diferente. As pautas nossas, Eduardo, elas se confundem, né? Há pouco tempo atrás nós estávamos com o Lucas Ramos, que é o doutor, né? Que trabalha com... Ah, me fugiu a especialidade dele, qual que era? Cuidado Geriatria. paliativo. Isso, cuidados paliativos, geriatria, né? E nós falávamos justamente disso. Eu fiz uma fala parecida com a do pastor, que a gente tem que viver aquilo que a gente fala, né? E é a nossa maior preocupação é que a gente ensine o que é certo, mas também viva, né, o que é certo, porque senão de nada vale, Eduardo Bischoff. Com certeza, Diego. E de forma alguma eu quero confrontar tudo isso que o nosso pastor Paulo Terra passa com muita propriedade, né? Mas eu acho sempre interessante a gente trazer também coisas que a gente presenciou, leu, estudou, né? A gente sabe que a ditadura brasileira e a maior parte da América Latina não foi tão sanguinária quanto foi na Argentina, né? Na Argentina, especialmente com a ascensão do Papa Francisco, a gente teve uma polêmica, né, mundial, na imprensa, lembrando do episódio, né, dos jesuítas que pregavam o cristianismo por parte da Igreja Católica em comunidades carentes de Buenos Aires, e dois deles foram torturados, né, sequestrados, torturados, e inclusive isso veio à tona justamente querendo trazer para o Papa Francisco, né, porque se tornava a maior autoridade da Igreja Católica, uma certa parte de omissão quanto a isso, né? Claro, tudo tem os dois lados, né? A gente tem aqui alguém que fala com propriedade e viveu nesses locais e não teve problema algum, né? Mas é importante a gente lembrar dessas questões também. Achei bastante interessante que algumas coisas começam na história do pastor Paulo começam a bater também com um pouco da história de vida que eu tenho, né? Ele brincou quando eu tive. Vocês sabem, eu namoro com uma missionária, né? Que é de Santo Ângelo. Quando eu tive por lá, ele me avisou: ó, passa por Ijuí, lá minha terra, enfim. Isso é bastante legal, assim, de ver. Eu não conhecia nada daqueles lados, né? E agora a gente vê quão rico de história e de conhecimento é aquele povo, né? Não só a questão da ordem jesuítica, toda aquela questão gigantesca histórica, mas também uma terra longínqua daqui e que trilha seus próprios passos em grande parte da economia, da religião, da política, né? E também, agora ele falando, eu não sabia que a atuação dele no Paraguai foi em Cidade Leste. Cidade Leste, eu sou grande amigo de uma família, a família Cascans Valiente, que são médicos. O doutor Cascan tem 7 filhos. 6 são médicos, um é dentista. E esses 6 médicos deles, 5 fizeram faculdade na minha universidade. Então eu tive um prazer de conhecer a Cidade do Leste há 3 anos, quando eu fui no casamento do meu amigo lá. É uma cidade que tem a ponte, né? Divisa ali com Foz do Iguaçu. Também é um local riquíssimo de cultura, história, e também de coisas mais difíceis de lidar, uma tríplice fronteira ali, né? Argentina, Paraguai, Brasil, muita coisa para se contar e acredito, né, Diego, que se a gente começar a entrar nesses assuntos, se eu ficar só na parte missioneira, se eu for só para a parte da ponte da amizade, a gente vai ter pelo menos um programa para cada um desses assuntos, né? Então a gente fica bastante rica de conhecimento, experiência para passar para nós. Eu já estou deixando a juventude, né, Diego? Mas tu é jovem ainda, né? Tu é mais descolado, tu sabe mexer em computador ainda. Eu já estou. Até peço desculpas aqui pela conexão, estou no 4G aqui. O Wi-Fi Tá não está falhando funcionando tua bem como eu internet. queria.
falando 4 aqui, mas eu queria já mandar de pronto o pessoal que está conosco aqui. Deixa eu ver quem é que está online conosco. Tatiane Nunes Cortinal, boa noite a todos. Professor Luiz Eduardo Souza Fraga, boa noite, queridos amigos. Boa noite, querido amigo Pastor Terra. Cláudio, boa noite. Gelson Souza, boa noite. Márcio Buges, Paz, boa noite. Selena Gribo está conosco. Priscila Terra Viegas já mandou um eu aqui, né? Mostrando que é a nossa espectadora mais assídua e que mais contribui conosco. Acredito que logo a gente vai fazer uma vontade dela, que ela tem a cada semana nos questionado. Não é por mal, mas a gente vai chegar lá. Priscila, um grande abraço para todo mundo que está conosco. É um prazer imenso mesmo estar com vocês. Seja de onde que a gente esteja, né, Diego? Agora eu estou em São Paulo aqui, fiz questão de conseguir conciliar, sair do hospital, vim reto para casa e estar conectado, especialmente pelo nosso convidado, especialmente pelo nosso projeto, que eu acho que é importante a gente ter a tenuidade de manter essas conversas, esse bate-papo, que só tem a engrandecer eu, o Diego, de certa forma, guardar as proporções também, o nosso amigo, o pastor Paulo Terra, e também todo mundo que está conosco. Tem bastante gente que está sempre conosco. Alessandra Cortinaz, boa noite a todos. Então, é um prazer imenso estar com vocês aqui. E eu sei que eu fui autorizado para fazer um questionamento. Pera aí, só um pouquinho que falhou. Vira Falhou e mexe, forte, a Eduardo. gente está na questão da pandemia. Falhou forte, eu voltei. Tu Estão me foi ouvindo, pessoal? autorizado, tu falou. A gente começa a fazer aí a internet nos corta, de propósito. Tem alguém que rege, assim, pra gente falar menos. Estou bem agora, Diego? Tá bem, vamos te ouvir. Tá bem. O Vira e Mexe, o podcast, ele volta para o tema central da atualidade, né? Que é a pandemia, né? Todos nós queremos o fim da pandemia, queremos uma economia funcionando a pleno e a vida funcionando a pleno. Eu tenho convicção que a luta que a gente tinha, entre aspas, pela questão tratamento precoce, profilaxia, etc., saiu desse prisma e agora a luta é pela vacinação em massa da população. Eu sei que o pastor Paulo Terra pensa completamente diferente do que a gente tem visto em alguns lugares na mídia, de forma, quem sabe, sensacionalista e pegando casos únicos que acontecem, mas a gente tem visto recentemente caso de cristãos na Amazônia tentando dissuadir índios a não realizar a vacinação. E isso é um tema caro para nós e eu acho importante quando a gente tem uma liderança da Assembleia de Deus aqui, que é uma liderança nacional, mundial, mas especialmente no Estado, uma liderança muito forte, todos sabem, que passe a sua percepção enquanto cidadão, mas principalmente enquanto evangelizador com relação à vacinação. Como é que tu vê essas polêmicas e como é que tu vê a questão da vacinação para o nosso país? E aí, pastor Paulo Terra, vai vacinar ou não vai vacinar? Você, você. Eu tenho que ser o primeiro da turma aqui, né? Não, eu tenho que dar exemplo. Não, eu sou a favor. Eu cumprimento o doutor Eduardo Bischoff pela sua colocação sobre a vacina. Isso é muito importante. Eu sou a favor da vacina, eu defendo a vacina e aconselho também as pessoas da igreja serem vacinados. Aconselho os idosos, as pessoas. A nossa missão é um conselheiro, é um orientador. Então, esse mundo já tem muita gente semeando ódio, tem muita gente semeando violência, ódio, intriga, briga entre as pessoas. E essa palavra violência, guerras, rumores de guerra, essas coisas assim, turbulência, isso eu como religioso, eu penso que isso não deve fazer parte do meu currículo ministerial na obra de Deus. Eu devo orientar as pessoas, querer o melhor para as pessoas, especialmente nessa época de pandemia, esta época tão difícil que não é só o Brasil. Este vírus não é brasileiro. Esse vírus
ele está em todo mundo. Antes de chegar no Brasil, ele já havia chegado em outras nações. Então, nós aqui devemos, então, fazer o que cada país do mundo está fazendo, adquirindo as vacinas e, através do Ministério da Saúde, através das nossas autoridades da saúde, e seguimos a orientação e estamos também orientando as pessoas a serem vacinadas. Eu sou a favor da vacina. É claro que nem todos podem pensar como eu penso, mas eu penso pela vida, porque já morreu muita gente. Já morreu muita gente no Brasil e no mundo todo. Já morreu muita gente. Eu fiquei sabendo outro dia que um estado do Brasil só um estado aqui do nosso país, somando o que já morreu de gente, o que essa Covid já fez de danos, de prejuízos, somando todos os estados do Brasil, não deu ainda o que um estado só já perdeu tanta gente. Então, eu sou a favor da vacina, sim. Sou a favor da vacina, oriento as pessoas, vou preparar um material para orientar as pessoas, vou divulgar na rede social também. As minhas netas, doutor Eduardo, minhas netas e meus netos estão me cobrando, porque eles querem participar comigo deste vídeo, onde eu vou falar sobre que eu vou ser vacinado, eu quero me vacinar, a minha esposa também. Então, nós estamos neste caminho e a gente orou a Deus, pediu que viesse a vacina para o nosso país e veio. E por que agora que veio a vacina e ainda virão outras vacinas, por que agora que veio ou que está vindo, eu não vou querer ser vacinado? Então, eu sou exemplo. Eu sou um pastor, sou uma autoridade eclesiástica, uma pessoa pública, e eu preciso também orientar as pessoas, aconselhar as pessoas e querer o melhor para as nossas pessoas, especialmente não só as que convivem conosco, mas até mesmo as demais pessoas de outras religiões que também nós respeitamos e como eles também nos respeitam. E tudo isso é importante para nós nesta hora. A saúde, a nossa saúde em primeiro lugar. A vida em primeiro lugar. Vira e mexe, Eduardo, tu faz umas analogias de médico e tal, que eu acabo não entendendo muito, mas agora eu vou fazer uma analogia comum para nós na igreja, tá? Conta a história que uma vez um cidadão se afogando, e agora o pastor estava falando, eu me lembrei, cidadão se afogando e dizia, Deus, por favor, me salva. E aí apareceu um barco e ele disse assim, não, eu não preciso do... Aí o barco queria salvar ele disse, não, Deus vai me salvar, fica tranquilo, eu já tenho Deus aqui, vai me salvar. Aí daqui a pouco apareceu um navio e vem, eu vou te salvar. Não, não, fica, Deus vai me salvar, eu tô pedindo para Deus, ele vai me salvar. Aí apareceu um helicóptero, a mesma história, e ele morreu afogado. Chegou no céu e perguntou para Deus, bah Deus, mas eu fiquei lá te esperando, eu tinha fé que tu ia me salvar. E ele disse, olha, eu mandei primeiro um barco, depois um navio, depois um helicóptero e tu não quis entrar, né? Aí o pastor falando da vacina, a gente pediu tanto pela vacina, a gente queria tanto a tal da vacina, agora que chegou a gente está enfrentando problemas, né, com essa vacinação. Mas é isso, a gente tem que, como cristão, né, entender que o bem maior é a vida. Nós tivemos muitas perdas na nossa igreja de pastores, alguns idosos, outros nem tanto, alguns com comorbidade, outros não, né? Mas tivemos muitas perdas de pastores, inclusive pastores presidentes, como é o pastor Paulo Terra, né? Então, isso para nós é muito difícil, tem sido muito difícil esse enfrentamento ao longo desse ano, Eduardo. Eu particularmente fico muito feliz que eu vejo que a atuação das nossas igrejas na Barra, com raras exceções, com relação à pandemia, elas estão sendo exemplares. Eu lembro muito bem, pastor Paulo Terra, Diego, no momento que teve aquele primeiro decreto do governador,
em que o município seguiu, né, porque era orientado, né, em que dizia que as igrejas poderiam continuar abertas. E naquele momento, de uma extrema sensibilidade por parte, especialmente da Assembleia de Deus, a gente teve uma igreja, que, se não é a maior, é uma das maiores da cidade, fechada por cerca de 30 dias. E a gente sabe o quão difícil foi para vocês e para todos que precisam disso, né? Eu, particularmente, a gente vê, né, na atuação médica, o quão importante é ter fé, né? Seja a fé que seja, nem que seja fé em si próprio, mas ter fé é fatídico para que um tratamento funcione, para que uma pessoa evolua de melhor forma, e isso é comprovado pela ciência, né? E aí, quando a gente tem autoridades eclesiásticas no nosso município que conseguem fazer isso de forma praticamente perfeita, e em, conjunto, em consenso, em trabalho igual com as autoridades sanitárias, com quem quer que seja, e isso em outros âmbitos, extrapolando, a gente fica muito feliz. Eu queria reiterar isso nesse programa, agradecer ao pastor Paulo Terra, porque eu fiquei muito feliz naquele momento com a atitude dele, e presenciei no meu consultório pacientes da igreja, Assembleia de Deus, que sentiram muita falta, né, da igreja, que ficaram mais ansiosos, que foram mais difíceis de manejar do ponto de vista psíquico, né? Porque tem coisas que não são medicalizadas e tem coisas que também não estão dentro da psicoterapia, que nem é a minha área de atuação, né? São coisas que as pessoas precisam. Então, eu queria parabenizar por essa ação. E me chamou a atenção algumas questões também que o pastor falou, Diego. Ele lembrou, né, do desastre que é o estado do Amazonas, né? Proporcionalmente, é o lugar que mais morre gente no mundo, né? E essa questão de tu ver morte por 100 mil habitantes é uma coisa relativamente dúbia, né? O Brasil ele fica na frente de muitos países europeus, no geral, mas é porque a gente tem uma população não tão envelhecida quanto eles, né? A gente sabe que o Covid mata muito mais o idoso, né? O idoso, o cardiopata e o obeso. E eu não queria falar de coisa ruim, né? Eu acho que chega, né? Vamos começar a falar de coisa positiva, né? E a gente tem dados muito animadores com relação à vacinação, né? Israel, que é um país menor, né, de população, já conseguiu vacinar grande parte da sua população e a queda de internação, a queda de morte é absurda, é vertiginosa. Então, a gente está muito animado com isso. E os próprios Estados Unidos, que engatinham na vacinação, já tem redução de mortes e redução de internação também. Então, a gente está muito esperançoso com a vacina que seja, né? Achei muito interessante, eu estava ali acompanhando, estou acompanhando o ambulatório da oncologia do Hospital Sírio-Libanês, né? Um hospital, um dos melhores hospitais do Hemisfério Sul, que as pessoas que têm mais poder aquisitivo vão, né? Achei muito interessante uma fala de um dos grandes chefes do Sírio-Libanês, antigo, um conhecimento absurdo, né, de oncologia, questionado por um paciente de longa data dele, e aí, que vacina que eu vou fazer? Espero vir para o setor privado, a Pfizer, a Moderna, espero a Oxford estar mais disponível, espero a Sputnik, que agora tem dados muito animadores, né, publicados em revista de renome. Não, tu faz a primeira que tiver à tua disposição. E é isso que a gente tem que pregar, né? Quanto mais gente vacinada, mais rápido a gente vai ver a resolução desse sofrimento, né? Que é para nós da linha de frente, que é para todo mundo, né? Um ano, praticamente um ano no Brasil já de casos em que a gente tem uma restrição absurda de convivência, de economia, e não tem como mais cobrar das pessoas que isso não é um serviço essencial, mas assim, um ano sem ir no cabeleireiro, um ano sem comprar um presente para amigo, um ano sem fazer academia, isso não existe. Eu Começa acho que a eu saúde tô, mental. Eduardo, eu acho que eu tô uns 5 anos sem ir no cabeleireiro. E tô Dá para ver. aguentando, tô aguentando. De leve, né? Caiu até a internet. Tá bom. Tá bom. Perfeito. Uh, Enfim, a gente tem esperança de que a coisa vá
melhorar bastante nos próximos meses aí. E eu acho essencial que todo mundo, seja profissional de saúde, seja a liderança que for, no âmbito que for, que a gente trabalhe muito com essa questão da vacinação. Acho que é importantíssimo a gente falar e falar e falar e falar e falar, porque é o que vai nos tirar desse momento muito difícil que a gente está passando. E a gente vai superar, vai passar, e quem sabe aí com ainda mais de produção de conhecimento em todos os âmbitos, né? Reinventando um novo normal. Eu sei que também nós, na saúde, eu que praticamente vi a telemedicina de forma conservadora e hoje faço muito, e também você, na atuação de você, do Diego principalmente, porque ele que faz isso aqui acontecer, né? Eu não tenho a mínima ideia de como é que faz essas coisas. Eu brinco que eu parei no Pentium 4, né, pastor Paulo? E especialmente também a igreja, porque consegue também fazer, pregar de forma segura, seja localmente, com distanciamento adequado, seja também por meio das redes sociais. Então, eu fico muito feliz de estar vislumbrando assim uma melhora nesses números e, quem sabe, logo logo a gente poder viver um novo normal bem mais tranquilos. Muito bem, Eduardo. Então, falasse muito bem sobre a vacina. A gente, né, já está se encaminhando para o final, né? Já passou uma hora, passou em minutos, né? Então, a gente quer agradecer a todos que já assistiram, que estão ainda conosco, né? Agradecer ao pastor Paulo, que gentilmente cedeu um período do seu tempo para brilhantar aqui o nosso programa e trouxe, né, a sua experiência, um pouco da sua visão de vida, um pouco da sua visão de caminhada, né? E eu aprendo muito, sabe, Eduardo? Eu digo assim que a gente tem que ter bons professores, né? E eu não me furto em dizer que eu aprendo muito com o pastor Paulo Terra, dia a dia, né? Eu que ainda estou, como eu já citei, engatinhando ainda, começando numa jornada pastoral, né? Mas visualizo a história do pastor Paulo Terra e a jornada dele como exitosa e assumo para um exemplo para mim. Né? Então eu agradeço ao pastor. Não sei se tu queres fazer a tua fala, Eduardo, e eu passo para ele depois ou passamos direto. Eu gostaria só de reiterar algumas pessoas que estão conosco aqui. Solidê de Souza Branco, um grande abraço. Falamos no teu filho recentemente. Nosso grande amigo Jonatas Branco. Se não está vendo agora, vai ver depois. É. É um costuma assistir sempre o nosso programa. Alessandra Cortinaz, parabéns ao pastor Paulo Terra pelo seu posicionamento sobre a vacina. Sabe as palavras, concordo com o senhor. O nosso prefeito em exercício, vice-prefeito e prefeito em exercício, grande amigo Vitor Binfaré Motim. Meu O amigo, Vitor, pastor Paulo Terra, fazer uma pausa. parabéns. O Vitor, toda vez que a gente fala no pastor, ele diz: meu amigo da Assembleia, meu amigo de 30 anos, ele rasga elogios. É, Grande, posso grande falar, parceiro. professor? Fala, fala, pastor. Claro, Posso falar? Tem duas figuras públicas do nosso município que a gente é amigo já há mais de 30 anos, trabalhando na Assembleia Legislativa, no governo do Estado, enfim, que é o doutor Álvaro Salomão Facredin e também o nosso amigo Vitor Motim. Muitas vezes almoçando junto, conversando, dialogando. E eu lembro que uma vez o Vitor Motim, eu era assessor do deputado Edemar Vargas, e onde é a gráfica da Assembleia hoje, ali era um restaurante. E aí estava lá o deputado Celso Bernardes, estava lá o pastor Luiz Leite, que era, na época, estava começando a entrosar-se com o Cored, coisa assim, e também outros trabalhos sociais que ele fazia parte ali, da equipe do deputado Celso Bernardes. E eu estou ali, sentado com eles, almoçando ali, chego ali na hora e tinha uma cadeira para mim ali junto com eles. E aí acabei sentando, conversando, e foi ali que eu conheci, que o pastor Luiz Leite me apresentou o Vitor Motim e o deputado Celso Bernardes. Então ficamos grandes amigos,
e daquela hora em diante. E lembro que um dia estava eu e ele almoçando e outros lá, e diz assim, mas pastor Paulo, quando eu creio que eu morava em Guaíba, mas trabalhava na nossa igreja em Porto Alegre. E diz assim, mas quando é que você vai embora para a Barra do Ribeiro? Já está bem perto da Barra. Ele disse, não, vai chegar a hora. Eu gosto da Barra do Ribeiro, gosto muito de Barra do Ribeiro, e quem sabe vai chegar a hora de eu ir para lá. E hoje estou aqui já há quase 23 anos, e ajudando, não só na área religiosa, mas também apoiando. Já ajudei a eleger aqui, já dei a minha contribuição para vários prefeitos que foram eleitos, vários vereadores, e até que um dia meu filho, Terra Júnior, também foi eleito vereador 2 vezes, foi chefe de gabinete de 2 prefeitos do nosso município e foi secretário também. Eu também fui secretário desse município e meu filho foi secretário da mesma secretaria que eu fui. Então, sou muito grato também. A minha filha, Priscila Terra Vegas, também foi secretária da assistência social do nosso município. Então, eu agradeço assim e fico feliz, doutor Eduardo, porque também eles também puderam, assim como eu, dar a sua contribuição para o nosso município. E eu sou uma espécie assim que hoje não temos mais o Neném Naibert, não temos mais Dr. Vilmar Bischoff, que sempre foram assim conselheiros, orientadores de alguns que se tornaram candidatos depois. E hoje, muitas pessoas me procuram também, já há muitos anos faziam isso, e outros me procuram, e querem concorrer aqui, ali, um cargo. Eu disse, olha, ainda não é a tua hora, espera um pouquinho, entendeu? Vai depois. E tem sido assim, ter sido assim. Então, eu sempre respeitei, doutor Eduardo, todos os partidos do nosso município, porque todos eles têm pessoas boas, né? Às vezes, a forma doutrinária do partido é diferente de outro, mas as pessoas têm as suas virtudes, têm os seus valores. Então, sempre respeitei a todos. E uma coisa que a gente deve reconhecer é entender as pessoas e respeitá-las do jeito que elas são, como elas pensam. Porque se eu respeito, vou ser respeitado. Não é verdade? Agora, se eu viver toda hora pisando no pescoço, pisando no pé da pessoa, ninguém vai me respeitar. Então, essa é a minha forma de pensar e é essa forma também que eu falo para os meus filhos e falo para outros políticos do nosso município também, entendeu? Esse não é o caminho, vai por aqui. E alguns me pedem conselhos também. Pedem conselhos. O que o senhor acha de eu me concorrer agora? Eu disse, não, ainda não, espere mais um pouquinho, entendeu? Por exemplo, eu sempre queria ver na Barra do Ribeiro, eu já estou aqui há quase 23 anos, queria ver o PMDB e PP junto. E eu sou do PTB, entendeu? Aí surgiu uma ideia de um grande amigo meu concorrer a prefeito do nosso partido e eu me de vice. Eu não sei se nós seríamos eleitos, mas ia complicar muito o processo eleitoral. Complicar Entendeu? a minha vida, pastor. O senhor ia Entendeu? complicar eu, como é Ia que eu ia complicar. ficar? Daí? Aí só que é o seguinte, eu pensei o seguinte, o Jair Machado, grande amigo meu de muitos anos. Não sei se você sabe que eu sou amigo da família dele, dos parentes deles em outras cidades. É. Então, eu sempre queria ver os 2 partidos juntos. Entendeu? Os 2 partidos juntos. Então, agora é uma oportunidade de ver os 2 partidos juntos. Eu sei que o doutor que ia concorrer a prefeito do PTB, o doutor... Faz lembrar aí, Diego. Fred? Doutor Fred, né? Doutor Federico, né? Doutor Federico. Carinhosamente, doutor Fred. E aí, então, hoje eu sei que ele está bem, está fazendo um grande trabalho na área da medicina do nosso município. Ele é uma autoridade muito respeitada nessa área da saúde também. E, às vezes, eu me preocupava, porque ele ia lá para Barão do Triunfo, não é? Lá para Barão do Triunfo.
e ele está dando hoje uma grande contribuição aqui na área da saúde no meio do nosso município. Ele é uma autoridade que, que eu considero muito também, entendeu? Seria uma honra o serviço dele, mas eu via que agora era o momento do PP, do PMDB, e o PTB apoiar os dois candidatos, o prefeito e a vice. Porque eu vejo assim, olha só, o Diego trabalhando ali junto com o prefeito não tem mandato, não é vereador, não tem mandato, entendeu? E então seria uma desonestidade nossa também desconsiderar assim que ele honrou o trabalho do Diego ou do pastor Terra Júnior, que foi vereador, que hoje não é mais vereador, honrou ali, eles foram até o fim do mandato dele, e o Diego hoje continua lá, né, com o prefeito, e agora com o Vitor Butim. Então, eu sou muito grato, assim, pela compreensão que eles têm com o meu genro e com o meu filho, que não tem mandato, mas ficaram ali, continuaram, foram até o fim, entendeu? Porque eu sei que quando a pessoa que é secretário não tem um mandato, se o prefeito não ficar até o fim com ele, entendeu? Então, eles foram até o fim do mandato do Jair Machado. E creio com certeza que o Diego está se destacando muito no cenário aqui da política do nosso município também. Eu creio que eu vejo o Diego em ascensão também, porque ele é muito carismático, ele é muito centrado naquilo que ele faz, e ele gosta sempre de fazer o melhor também, melhor. Assim na igreja, assim em casa, e eu creio que assim também é na política do nosso município, no trabalho que é colocado para ele desempenhar. Ele faz sempre muito bem, gosta de fazer o melhor, e com certeza, parabéns, não é para você ser meu genro, mas parabéns também a você. Doutor Eduardo Bischoff também, que eu não sei se você foi na sua época como vereador, não sei se o Terra Júnior era vereador na época, não lembro. Não, Eu creio que... Eu fui presidente da Câmara enquanto o Júnior era chefe de gabinete. Inclusive, tem Era chefe de gabinete do Jair, né? Primeiro ato político que eu tive depois de Isso mesmo, postado já estava com o Jair Machado lá como chefe de gabinete. foi o Então, recebimento das contratações do projeto pelo na mão ali. Marcou a história. você sabe, eu vou dar já encerro aqui meu pensamento, meu raciocínio. Só vou contar uma historinha para vocês. Algumas vezes eu viajava Porto Alegre e não era por coincidência ou casualidade, o doutor Vilmar comprava passagem e ele ficava no corredor. E a minha passagem também era no corredor, eu de um lado e do outro. E aí nós íamos aqui a Porto Alegre conversando. E aí as pessoas que entravam no ônibus assim, olha, se vocês não estão falando de religião, de medicina, estão falando de política. Entendeu? Então era uma... E a gente aprendia. Eu dizia, eu aprendo contigo. Eu dizia, eu aprendo com o senhor também. Entendeu? Então, ele foi nosso médico também, você sabia, né? Foi médico da nossa família também. Logo que nós chegamos aqui, ele deu uma atenção muito especial para nós também. E, às vezes, eu recebia pessoas na igreja, talvez você não sabe. E, como ele sempre foi meu amigo, eu apoiei ele no tempo que o Celestino concorreu a vereador, nas últimas eleições, foi ele o doutor Vilmar também, entendeu? E depois, quando o doutor Cirineu foi candidato a prefeito, também apoiei o Cirineu e apoiei o Celestino também, entendeu? Então assim, isso que eu não morava aqui, entendeu? Aí ele chegou a me convidar uma vez para concorrer a vice-prefeito com ele, entendeu? Prefeito com ele. Estava ali, prontinho. Aí, na época, nem os partidos do PMDB e PP não tinham costume de se coligar, especialmente o MDB, né? O PMDB
não tinha aquele costume de se coligar com outros partidos. Aí foi quando eu dei a ideia, disse, não, doutor Vilmar, eu estou 1 ano aqui, ele queria que eu concorresse a prefeito, eu estou 1 ano aqui, aí, há 1 ano aqui na cidade, e não é justo eu concorrer a prefeito, tendo que outros que estão mais tempo aqui, se doaram para o município, então eu acho correto o partido, o PMDB, apoiar o doutor Carlos César Albuquerque, entendeu? Apoiar ele, e para não termos dificuldade aqui de alguém do partido não se eleger vereador. E foi assim, e daquela reunião, aquela reunião, uma janta que fizeram para ver se ele queria que eu concordasse, né? Só dessa vez não vou concordar com o senhor, entendeu? Aí eu falei assim, vamos todos juntos, dou uma ideia, um pensamento, nós vamos apoiar o doutor Carlos César, né? E aí fomos lá. Aí o doutor Henrique, meu conterrâneo, sabia que o doutor Henrique é meu conterrâneo também? É. Aí fomos conversar com o doutor Carlos César, levar apoio para ele. O doutor Vilmar, a palavra dele foi muito importante nessa hora também, entendeu? Então, a gente está aí sempre contribuindo. Eu já cheguei no município, quando eu cheguei, primeira visita que eu fiz foi lá na prefeitura, ali visitar o doutor Cirineu e me colocar à disposição. No primeiro ano, foi criado o Conselho de Desenvolvimento Social do município, COMUD. A eleição para a diretoria foi na Câmara de Vereadores. Na Câmara de Vereadores. Parece que o doutor Luciano era o presidente da Câmara naquela época ali. Também foi uma pessoa que me recebeu na Câmara, foi o primeiro político, a vereadora ali que eu visitei na Câmara também, me coloquei à disposição. Aí eu estava lá em Campo Bom, dando uma palestra na igreja lá. Aí fizeram a eleição ali, e daí eu tinha mandado um pastor Firmininho, Matoso Vieira, me representar. Mandei um ofício que ele me representaria na reunião. Aí o pai do Marcão, ali, Seu o Jorge? nosso amigo Seu Seu Jorge? Jorge, Isso. né? Parece que ele foi o vice do primeiro Comude, né? O vice. E daí, meus amigos, tá. Aí o doutor Cirineu me liga, parabéns, presidente. Isso, mas presidente do quê, doutor Cirineu? Prefeito. Parabéns do quê, prefeito? O senhor foi eleito por unanimidade presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento de Barra do Ribeiro. Mas eu não estava presente, mas o feminino estava lá e representou o senhor e ele falou que o senhor aceitava. Aí fui eleito por todas as representações que estavam ali, políticas e religiosas, de assistência social, de trabalhos sociais do município, todos apoiaram o meu nome. Então, fui o primeiro presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento do nosso município. E quando eu fui presidente também do Conselho de Assistência Social, foi quando nós criamos também o Conselho do Idoso no nosso município. E a dona Georgina foi apresentada para ser ali, foi eleita a primeira presidente do Conselho Municipal do Idoso também. É a história viva, né? Da cidade e da política. Se confunde também com a história da família Terra, que agora tem um terra postiço aqui do nosso lado, aqui, o Diego Viegas, que também eu ia falar, mas o pastor acabou falando antes da importância do teu trabalho, né, Diego, nosso diretor de comunicação, tem feito um trabalho muito importante, né, de disseminar a informação, né. Se a gente for lembrar, há 4 anos e pouco atrás não existia nem Facebook da Prefeitura da Barra do Ribeiro, nem da Câmara de Vereadores. Um dos maiores legados que eu tomo para mim e para quem esteve comigo na mesa de diretor da Câmara em 2017 foi a transmissão ao vivo das sessões da Câmara. E ficou, né? Isso fica. E na Prefeitura, da mesma forma, começou ali com o Fabiano,
com uma vontade do prefeito Jair de ser de ter maior participação da sociedade, né? Uma faca de dois legumes, né, entre aspas, né? Porque a gente sabe da pressão que vem, às vezes pessoas que podem não estar bem intencionadas ou mal intencionadas, bem intencionadas, mas ignorantes, entre aspas. Ignorante não é ignorante no sentido da palavra, mas não saber sobre o assunto, questionar sobre uma coisa que não é competência, enfim. Mas isso é muito importante, muito importante. E esse trabalho do Diego tem sido feito também na questão da pandemia de forma maestral. Uma coisa mais interessante também, aí entra numa parte mais, entre aspas, pode ser um pouco mais engraçado, né? O recado foi dado pelo pastor Paulo Terra, né? Ficou bem claro pela história que ele conta. Se algum dia alguém quiser ser candidato a prefeito e for falar para ele, pedir, não é nem apoio, é perguntar a opinião, ele disser não vá, não vá, não vá, tá muito claro, porque todo mundo que ele avisou aconteceu. E me passou um filme na cabeça, eu tinha, em 2000 eu tinha, 99 no caso, ali, 2000 eu tinha 11 anos, eu lembro exatamente do momento em que o nosso partido, o MDB, desistiu da candidatura à prefeitura. Um somatório de coisas, mas foi um momento que chegou um correligionário nosso da época, que hoje milita em outro partido, chegou ali na janela de casa, eu estava ali com o vô, ali, tomando Coca-Cola, falando bobagem. Doutor Vilmar, o partido tá com ele também. Ele, não, então vamos ajudar meu colega médico. Vamos ajudar o nosso amigo a ser prefeito. Não vai ter nem candidato contra. No fim, até teve o Rudinei, que no fim acabou sendo meu sogro por muitos anos, um grande amigo, pelo Partido dos Trabalhadores. Você vê que as coisas vão se somando e vão se misturando a história e não tem como fugir, né? Como alguns dizem, né? Política é cachaça. Mas que seja sempre uma cachaça, entre aspas, para o bem, né? De fazer o bem da comunidade, de querer ajudar as pessoas. Seja no lugar que esteja, né? O próprio pastor Paulo Terra poderia muito bem ser vereador, prefeito, vice-prefeito, e está aí, ajudando todo mundo, trazendo bons frutos também para a política. O Paulo Terra Júnior é um grande amigo meu, foi um grande vereador, foi um grande secretário, um grande chefe de gabinete, agora é um grande diretor da casa, e também toda a atuação que a família atua se confunde com a história da nossa cidade. Então, agradeço muito pela tua... São 23 anos, né, doutor Eduardo? 23 anos aqui. E mais os outros anos que eu morava aqui, 10 anos. E sempre Vamos estava... ter que marcar Vamos ter que marcar outros programas, um para falar sobre o lado mais... Aqui tinha o pastor Esmelindro Longará de Souza, pois faleceu. Hoje, aí eu sempre pensei assim, ele era muito meu amigo, sabe? Muito meu amigo. E ele dizia, Paulo Terra, se um dia eu for embora da Barra do Ribeiro, eu gostaria que você fosse o pastor aqui de Barra do Ribeiro, porque aqui a nossa região abrange Mariana Pimentel, Sertão Santana e Barão do Triunfo. Ao todo são mais ou menos 40 igrejas nesses 4 municípios, doutor Eduardo, que é a nossa região que nós presidimos, somos o pastor responsável. Né? Imagine, eu vim para cá e ele faleceu, depois eu vim para cá. Eu tinha um sonho que um dia tivesse uma rua com o nome dele, entendeu? Mas também eu quando cheguei aqui nunca imaginava que um filho meu ia ser vereador dessa cidade. E aí um dia meu filho chega assim, o Terra Júnior chega, disse, pai, entrei com um projeto na Câmara, uma proposição, um projeto lá, para uma das ruas de Barra do Ribeiro ser o nome do pastor Esmelindro Longará de Souza. E aí disse, onde vai ser essa rua? Disse, a rua que o senhor mora. Vai ser a rua que o senhor mora. Eu me senti honrado, porque aquele homem era um homem querido, amigo na cidade, gastou a sua vida quando veio para cá. Assim como eu vim transferido de Butiá para Barra do Ribeiro, ele também veio de lá para cá. Sabia, doutor Eduardo? Ele também veio para cá. Então,
a minha consideração ao meu filho, Terra Júnior, que teve a ideia de homenagear o meu grande amigo, pastor Esmelindo Lungará de Souza, e a Câmara aprovando e sendo a rua que eu moro o nome desse grande amigo. Eu aproveitar um ganchinho mais aí, tu sabe que eu sou de profissão radialista. Radialista gosta de microfone. E minha vocação pastoral, né? Sou pastor, eu não sou pastor por profissão, sou pastor por vocação, mas a minha vocação, a minha profissão é radialista. E agora, de uns anos para cá, virei escritor também. Escrevi 3 livros e estou me preparando para escrever o 4º livro também. Então, doutor Eduardo, eu gostaria, já que eu citei aí o nome do doutor Frederico, eu gostaria também de citar aí e mandar um abraço ao Márcio Vasconcelos também, que faz parte da equipe também, fez parte da equipe do governo Jair Machado e continua também na equipe do Jair Machado, agora com o Vitor Motim. Eu gostaria muito assim, de felicitar todos os secretários e funcionários, professores, de todas as áreas, médica, enfermeiros, todas as pessoas que estiveram junto do prefeito Jair na gestão passada, e os que estão hoje, entrando hoje junto com o Vitor Motim também, desejar o melhor de Deus para eles nesta gestão, como sempre desejei na gestão passada. E hoje nós estamos também honrados de ter ali o nosso irmão da igreja, João Francisco Feijó, já 2 vezes presidente da Câmara, e agora, no começo desta gestão desse mandato legislativo, ele ser novamente presidente da Câmara. Eu quero enviar um grande abraço para ele e para todos os vereadores do nosso município também, que Deus ilumine, que nesses 4 anos o prefeito, o vice-prefeito, os secretários, funcionários tenham 4 anos abençoados e que nesses 4 anos, vereadores e funcionários da casa ali também, agora com o meu filho Terra Júnior, diretor daquela casa, mas eu sempre fui assim, não é por ele estar ali, não é por João Francisco estar ali, não é por Terra Júnior estar ali, eu sempre fui amigo de todos, sempre respeitei a todos, considerei a todos, gosto de todos. Não é porque a pessoa não é da minha religião, ou do partido, do meu partido que eu sou, que eu não vou abraçar, que eu não vou apertar a mão, que eu não vou desejar o melhor. Eu oro como pastor por todas as autoridades religiosas e políticas do nosso país. Eu oro. A Bíblia nos ensina, doutor Eduardo e pastor Diego, que nós devemos orar por todas as autoridades que estão em eminência. Nós devemos orar para Deus dar sabedoria, e vivemos numa época muito difícil. Estamos vivendo. Essa época difícil não é só no Brasil, é em todo o mundo, todas as nações. Onde houver um arquipélago, uma ilha, um país pequeno, um país grande, todo mundo está sofrendo com essa pandemia. Então, eu peço a Deus que Ele dê muita sabedoria a todos os governantes, a todas as autoridades do nosso país e do mundo, que possam chegar a um entendimento, a uma paz, a uma harmonia, a um diálogo perfeito da harmonia para ajudar a cidade, ajudar o Estado, ajudar o país. Eu peço assim, eu entendo assim e respeito todas as nossas autoridades dessa forma, porque eu sei que assim como me respeito, eu respeito, e se não me respeitarem, eu vou continuar respeitando. Esse faz parte do meu caráter, da minha índole, não ataco ninguém, respeito todo mundo, e que Deus abençoe vocês, o senhor, doutor Eduardo, como médico agora. Eu sou tio de uma médica que é oncóloga,
entendeu? Agora está trabalhando lá em São Paulo. O esposo dela é médico cardiologista também. Então, tenho na minha família outros que são médicos e políticos também. E, então, eu aprendo assim, que a Barra do Ribeiro é a minha cidade. Barra do Ribeiro é a minha terra. Eu vivo para a minha cidade e amo a minha cidade. Tive a oportunidade de ir embora para Novo Hamburgo em tempos passados e para outras cidades maiores, mas eu adotei Barra do Ribeiro. E o nosso presidente da nossa convenção, que hoje está bem pertinho aqui, que é o nosso pastor Giraldino, em Guaíba, ele é meu conterrâneo também. E ele também entende que aqui nós doamos a nossa vida e temos gastado parte da nossa vida e criado também um vínculo de amizade. Amizade. Eu tenho um apreço muito grande por pessoas católicas, pessoas evangélicas, pessoas de outras religiões e pessoas que não têm religião. Aí eu respeito a todos e peço a Deus por todos eles. Obrigado, pastor. Muito obrigado mesmo pela tua participação conosco. Sinta-se sempre convidado. Tenho certeza que a gente vai ter que fazer mais alguns programas para contar diferentes aspectos da tua vida e se confunde com a história da nossa cidade, da nossa região, do nosso estado e, quem sabe, também outros países, enfim, tudo que tu representa para nós. Tu é um balizador aí e um norte que a gente tem para seguir. Muito obrigado por estar conosco. Da minha parte, encerro por hoje. Diego, mandar um abraço para a Sônia também, que está conosco vendo no programa, e um abraço para todo mundo que esteve conosco. Um abraço especial para ti, pastor Paulo Terra, e para ti, Diego. Muito obrigado. Estou com saudade da minha terra, mas... Doutor Eduardo. Oi? Mas ainda não é hora. Oi? O senhor Não ouvi. Mas ainda não é hora. O senhor vai ser... Vai chegar... Tá falhando o microfone, mas eu acho que ele falou que tu vai ser prefeito, Eduardo. Não, eu acho que falei de propósito. Viu, doutor Eduardo? É bom o que senhor fale. ainda vai ser prefeito de Barra do Ribeiro, mas ainda não está na hora. Espera um pouquinho mais. Sim, ainda tem 4 anos. Não, para, Diego. A dedicação agora é inteira para oncologia e eu espero aí no próximo mês, quem sabe, dar uma contribuição maior aí para nossa cidade enquanto médico e não enquanto político, mas vocês sabem que, como eu falei, não é só a cachaça, é a vontade mesmo de ajudar, e a gente ajuda com o sem mandato, como já ajudamos sem, e vamos continuar ajudando, assim como o pastor Paulo Terra ajuda também, todo mundo ajuda. Então, a gente sabe o momento de construir as coisas, e com certeza, se algum dia chegar esse momento, uma das primeiras pessoas que eu vou conversar vai ser o pastor Paulo Terra, e se ele disser... Não, eu quero estar vivo para ver. Se ele disser, não está na hora, eu vou retirar a ideia, tá bom? Muito obrigado para todos, uma boa noite. Obrigado, pessoal. Muito bem, obrigado, pastor Paulo Terra, obrigado, Eduardo, obrigado a todos que assistiram, né, o nosso podcast de hoje, encerrando já essa participação. Agradecemos mais uma vez o pastor, que foi o nosso convidado de hoje, e como o Eduardo disse, quem sabe em outras oportunidades vai estar voltando para trazer mais conteúdo, né? Porque a gente sabe que tem muito conteúdo vindo do pastor Paulo Terra. Um grande abraço a todos que assistiram. Lembrando que semana que vem tem mais, na quarta-feira, né, voltaremos com mais um episódio, mais um programa do podcast. E volta de São Paulo também semana que vem, Eduardo? Ele já vai estar por perto aqui. Na verdade, eu estou de férias, né? E eu não consigo ficar muito tempo parado, então eu peguei parte antes do carnaval, aí eu peguei esse estágio. Depois eu vou para outro estado aí, passar pelo menos uma semana descansando. Mas dia 18 eu estou em Solo Barrense. Muito bem. Fevereiro. Então, em algum lugar do Brasil, Eduardo Bischoff e eu aqui de Barra do Ribeiro, vamos voltar na próxima quarta-feira. Obrigado, pastor. Obrigado a todos que assistiram. Uma boa noite. Tchau.